pergunta ficou no final do áudio e o irmão não entendeu, né? Mas eu vou perguntar agora rápido e objetiva, né? Quando Moisés subiu para receber as duas tábuas de pedra dos 10 mandamentos, né? Aí quando Deus avisa a Moisés: desce depressa porque o povo está desobedecendo meus mandamentos. Certo, meu irmão? E ele descia ainda com as tábuas na mão. Aí eu lhe pergunto: se você acredita que os 10 mandamentos só passou a existir a partir dali e não existia antes via oral, então que mandamento ele estava violando? Eu perguntei: o povo adivinha se esta lei ainda vinha nas mãos de Moisés, e quando Moisés desce, ele está violando ali o segundo mandamento, ele quebra a lei, quebra as tábuas da lei. Agora, meu irmão, de acordo com Romanos capítulo 4, deixa claro que o pecado é a transgressão da lei, né? E que lei ele estava violando se Moisés ainda estava descendo com as tábuas na mão? Certo? Onde ali foi penalizado, 3.000 pessoas foram mortas por violar o segundo mandamento, adorando o bezerro de ouro. Aí a pergunta é essa: que lei então ele violou, né? Se não tinha lei escrita, né? E de acordo com Romanos, se não há lei, não pode existir pecado. Então, aí há um problema, irmão. Entendi. Veja bem, em nenhum momento eu falei que os 10 mandamentos, que eu acreditava nos 10 mandamentos só ali do Monte Sinai, que não tinha antes o oral, antes do registro na tábua. Por que eu não falei antes? Porque todo momento a intenção de Deus era colocar no coração do homem e não na tábua. Entendeu? Porque na tábua quebra, no coração se fica. Então, em nenhum momento eu falei. Porque se eu falasse que fosse contra, eu poderia dizer para você como entender então o cântico de Miriam em Êxodo capítulo 15, versículo 17, que Miriam fala sobre a habitação de Deus, entrar na terra e habitar no santuário do Senhor, sendo que Moisés não tinha nem recebido a instrução ainda de fazer o tabernáculo. Como que antes antes da instituição do povo de Levita como sacerdócio, Deus fala, assim que saiu do Êxodo, falando que queria fazer todas as tribos sacerdote. E depois só no Sinai que uma única tribo era instituída como sacerdote, que foi a tribo de Levi. Então em nenhum momento eu falei isso, irmão. Você colocou a palavra na minha boca, não pode fazer isso. Se você voltar, você vai ver que eu não falei. Outro ponto, então eu volto a dizer, o conceito de moral não muda, independente de tempo. O irmão falou. Então Moisés entendeu errado? Porque Moisés, colocando a prática dos mandamentos, nós vemos Moisés orientando o homem como se comportar com 2 mulheres casadas. E aí? Nesse contexto do homem ter 2 mulheres, que Moisés saiu do Sinai e falou, como que se encaixa o adultério para esse homem com 2 mulheres? Você está entendendo? Então quero deixar bem claro que em nenhum momento eu falei que eu só acreditava nos 10 mandamentos do Monte Sinai para frente, para trás não existia isso. Não, em nenhum momento eu falei. Quando eu quis dizer, se o irmão levou isso, pensou assim, foi quando eu falei sobre citar versículo lá para trás. Quando a gente vai voltar, a gente tem que tentar entrar no contexto do que a gente está tratando. Porque de repente, se cita lá Caim, a gente vai ter que tratar a situação de Caim. Como se deu, ele matou. Aí eu falei olho por olho, dente por dente. Nós temos uma situação aqui. Aí sobre adultério eu voltei, já que o irmão voltou em José, eu voltei em Abraão, que me permitiu voltar. Mas isso não está dizendo, eu não estou querendo dizer que eu acredito que os 10 mandamentos só da tábua dali para frente, do Sinai para frente, não. Eu fiz uma pergunta sobre o conceito de moral. E se o conceito de moral não muda, então Moisés interpretou errado? Irmão, o que eu entendi era que o irmão acreditava na lei ali a partir do Monte Sinai. Amém por você acreditar na lei em princípio eterno, né? E que as pessoas que viveram
antes do Sinai, elas viveram sim em obediência à lei de Deus. Amém por isso, né? É como muitos que eu conheço, né? Que eu já fui da sua igreja, e muitos eu já debati e disse que a lei realmente passou a existir no Êxodo e não no Gênesis, né? Mas graças a Deus que o irmão não tem essa dificuldade de entender que a lei ela vem desde o Gênesis, né? Aí, sim, irmão, o princípio moral, ele não muda. Agora, o que acontece aí com Moisés, meu irmão, o que nós devemos entender é que Deus tira pessoas escravo, né? E escravo Deus tira para reeducar. E muitas das vezes na Bíblia você vai ver Deus tolerar e não Deus apoiar. E aí o que é que acontece? Enquanto essas pessoas elas vão abandonando o pecado, Moisés apenas relata, né, para não tratar mal esta primeira mulher. Agora você não vê Deus apoiando. Eu não creio que o irmão também crê, acredite nisso, que Deus vai apoiar o adultério, certo, meu irmão? Eu não acredito que o irmão vai apoiar o adultério. Por exemplo, Salomão teve 1000 mulheres, mas não acredito que Deus apoiou a Salomão com essa 1000 mulheres. Então, meu irmão, a reeducação sempre foi aos poucos ali, por pessoas que veio da escravidão, né? Por exemplo, os princípios, a pena da lei em cima dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos tinha 7 que era considerado por Deus como abominável e era penalizado com a morte, inclusive o sábado fazia parte, e 3 deles não era, né? Que é o roubo. Ele não era penalizado com a morte. Quando a pessoa roubava, devolvia em dobro, né, ali aquilo que roubou, e quando achava o animal que ele já tinha matado aquele animal, devolvia com 4, né? Então o que mudou foi os princípios civil, ou seja, a parte condenatória da lei. Que isso eu acho que o irmão está com uma dificuldade. A parte condenatória da lei mudou, mas os princípios moral, a lei, os mandamentos, eles são eternos. Portanto, eles não mudam. Aquilo que Deus determinou dentro dos 10 mandamentos, eles são eternos. Todos os 10. Então, quando Deus diz não matarás, o não matar vai servir por todos os tempos. O adultério também. Agora, muitas vezes, você vai ver Deus tolerar e não Deus apoiar. Você não vê em nenhum lugar Deus dizendo, olha, arrume 2 mulheres, que você está certo. Não, porque aí seria contraditório, meu irmão, com o próprio mandamento, né? E eu não acredito que Deus ia dar um mandamento e ao mesmo tempo ele mandar adulterar. Ele dá um mandamento proibindo adorar a imagem e ao mesmo tempo ele mandar adorar. Então, meu irmão, são reeducação que Deus estava fazendo aos poucos com o povo que tirou do Egito. Não, irmão, então amém, irmão, porque se o tema é 10 mandamentos, então eu vou tratar. E se nós formos tratar os 10 mandamentos da tábua lá, isso não quer dizer que eu não acredito no oral. Nossa, eu teria que ser muito ingênuo, né? Mas tudo bem. A questão aqui também, eu não estou dizendo que Deus vai apoiar o adultério. Eu quero que o irmão me explique. Moisés foi o grande legislador. Eu quero que o irmão me explique qual é o contexto de adultério daquela época. Em outras palavras, o homem tinha uma mulher e ele adquirisse a segunda mulher. A segunda mulher não é concubina, é mulher mesmo. Moisés falou mulher. Concubina é outro caso, porque a concubina era um tipo de mulher que até o filho dela não serviria para ela com o patrão dela. Seria da patroa dela com o marido. Então a pergunta é qual é o contexto de moral dessa época? Porque a lei diz não adulterarás, aí você tem um homem tendo relação tendo uma vida marital, conjugal com 2 mulheres. E por que ele não estava infringindo a lei moral de Deus? Abraão viveu com 2 mulheres, por que não infringiu a lei moral? O povo de Israel foi constituído entre um homem e 4 mulheres, porque não foi constituído como um adultério.
Davi tinha 5 mulheres. E a Bíblia nunca chamou ele de adúltero, nunca falou que ele cometeu adultério. A Bíblia só foi destacar adultério na vida de Davi quando ele se relacionou com uma mulher do servo dele. Então a pergunta é se, e lá Moisés, ali no texto de Êxodo 21, ali não é uma serva e nem escrava não, porque escrava é outro assunto. Nós podemos entrar num assunto de escravo, de concubina, de meninas que era comprada para depois se tornar esposa, e quando ele não queria mais, aí ele abandonava, aí a lei veio e corrige, não pode fazer isso, aí entra a questão aí nós temos a questão de dote, nós temos a questão de virgindade, que não tem nada a ver com o que nós entendemos de virgindade hoje. Virgindade na Bíblia não tem nada a ver com o que se entende hoje. Então eu quero entender como se aplica o adultério no contexto de Israel. Um homem tendo 2 mulheres e não está cometendo adultério.